Olá, sejam bem-vindos ao Semana do Legislativo, o programa que deixa você por dentro dos principais acontecimentos da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Você que não acompanhou as sessões de terça e quinta-feira vai ficar por dentro agora do que aconteceu nesta semana aqui no Legislativo. E vamos começar com o Café com o Presidente, sempre exibido aqui no nosso programa. Lembrando que este é um programa de canal institucional da Câmara em que o presidente Walter Gomes leva ao conhecimento da população temas ligados ao Legislativo Municipal. Vamos ver. Café com o Presidente, seu fim de tarde acompanhado de cidadania. Olá, eu sou Daniel Terra e começa agora mais um Café com o Presidente, nosso bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Walter Gomes. Olá, presidente, tudo bem? Olá, Daniel, bom dia, tudo bem. Presidente, Ribeirão Preto passa por um momento grave de falta d'água em vários bairros da cidade. O que a Câmara pode fazer aí para solucionar esse problema? Daniel, a Câmara já está fazendo. Todos nós sabemos que o DAERP é uma autarquia do Executivo. Cabe a nós, vereadores, cobrar soluções imediatas. Não só a presidência, mas como toda a Câmara. Daniel, todos os vereadores estão empenhados, cobrando, exigindo a solução desse problema. Não pode o cidadão ficar sem água na sua casa. Eu sempre digo, a cidade pode ter qualquer melhoria de infraestrutura, ou em qualquer área, mas se faltar água na casa do cidadão, Daniel, tudo é encoberto por essa necessidade básica. A direção do DAERP logo apresentará para nós, vereadores, um plano com soluções concretas para que a cidade não continue passando por esse problema sério. Presidente, existe a informação que Ribeirão Preto tem mais de 600 poços artesianos. Desses, muitos são clandestinos. O que a Câmara pode fazer sobre isso? Daniel Terra, essa informação está correta. A informação é de que Ribeirão Preto tenha mais de 600 poços artesianos. E desses, Daniel, 300 são clandestinos. E pior, a produção desses poços clandestinos, ou seja, aquilo que eles coletam a água do aquífero Guarani, é a metade da produção de toda a nossa cidade. Certo que esse problema de fiscalização nesta área é por parte do Estado de São Paulo e não a Prefeitura. Mas, no momento de estiagem que vivemos, de falta de água em todo o Estado, é necessária uma fiscalização firme contra o desperdício. A Câmara deve agir e ajudar o DAERP e o Executivo. Pois não adianta pedir paciência ao munícipe. Temos que dar solução ao cidadão. E é o nosso papel de cobrar e melhorar a vida do cidadão de Ribeirão Preto. E nós faremos isso. Muito obrigado por mais esse café, presidente, e até a próxima semana. Obrigado eu, e se Deus quiser, próxima sexta-feira estaremos novamente aqui. E você pode acompanhar esse programa pela TV Câmara e pela internet. O endereço é câmararibeirãopreto.sp.gov.br. O Café com o Presidente volta na próxima semana. Até lá! Café com o Presidente, seu fim de tarde acompanhado de cidadania. E lembrando mais uma vez, o Semana do Legislativo é reprisado em horários alternativos no canal 61.4 aos finais de semana. Vamos agora ao resumo do que aconteceu nas sessões ordinárias aqui na Câmara. A discussão de matéria sobre a revisão do plano diretor do município levou vários vereadores à tribuna na sessão da última quinta-feira. Eles defenderam uma discussão mais aprofundada no projeto. Beto Canguçu, autor de 17 emendas, disse que o plano diretor é importante demais e merece ser mais discutido, pois define os rumos da cidade por um município. O vereador Maurício Gasparini lembrou que a Câmara teve um final de ano conturbado devido às manifestações violentas nas últimas sessões de dezembro, prejudicando o estudo do projeto. Ao final, a Câmara de Vereadores negou o projeto de lei complementar número 76 de 2013 do Executivo Municipal, que pedia a revisão do plano diretor implantado pela Lei Complementar número 501
de 31 de outubro de 1995 e modificado pela Lei Complementar número 1573, de 13 de novembro de 2003. Na ausência do presidente da Casa, vereador Walter Gomes, o vereador Valdir Vilela presidiu a sessão. Seguindo a ordem do dia, os vereadores acolheram o veto total ao projeto de lei de Coraúce Neto sobre a obrigatoriedade de instalação de itens de segurança em espaços utilizados por crianças. Foi aprovado o projeto de lei do vereador Ricardo Silva, que estabelece a obrigatoriedade da avaliação da conformidade de produtos adquiridos pela Prefeitura Municipal em licitações públicas. Duas matérias do vereador Saulo Rodrigues foram aprovadas: o projeto de lei sobre as condições necessárias para a reabilitação social das pessoas com deficiência visual e o projeto de resolução que autoriza a realização de sessão solene no dia 3 de abril de 2014 para homenagear os voluntários da Força Jovem Universal. Última proposta da pauta do dia, o projeto de lei do presidente Walter Gomes, que inclui no calendário de eventos do município o Dia da Jovem Advocacia, também foi aprovado. Na sessão da última terça-feira, a proposta do vereador Evaldo Mendonça, o Giló, visando a segurança nas piscinas, foi aprovada e comentada pelos demais vereadores. O projeto de lei torna obrigatória a instalação de dispositivo que interrompa automaticamente o processo de sucção em piscinas nos clubes sociais, esportivos, condomínios, hotéis e demais entidades congêneres. O vereador lembrou os acidentes, alguns fatais, com pessoas que ficam presas na saída dos tubos de sucção de água dentro da piscina. Aprovado também o projeto de decreto legislativo do ex-vereador Coraúce Neto, concedendo o título de cidadão ribeirão-pretano a Jaime Corona, assim como o projeto do vereador Maurício Gasparini, que concede o título de cidadão ribeirão-pretano a Antônio Carlos Massoneto. O vereador Genivaldo Gomes é o autor do projeto de resolução que foi aprovado e autoriza a realização de sessão solene no dia 19 de março de 2014 para a comemoração do Dia do Demolei. O vereador André Luiz da Silva pediu adiamento de matéria de sua autoria. A proposta é fazer a comunicação de mensagens de texto por meio de aparelho celular e e-mail aos pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Como você acompanhou no resumo das sessões, o vereador Giló teve aprovado seu projeto na terça-feira. O projeto dispõe sobre a instalação de dispositivo que interrompa automaticamente o processo de sucção em piscinas. A TV Câmara conversou com o vereador para saber mais sobre esse assunto. Olha, veja bem, é um assunto relevante, que já acontece há muito tempo e não foi dada a sua importância. Recentemente, cerca de um mês, saiu uma matéria no Fantástico dizendo que estava acontecendo no Brasil em questão de piscina. O que acontece? Existem algumas piscinas em alguns clubes, residências particulares, que quando fazem o processo de sucção, ela não suga só a água. Se uma criança que tem um cabelo comprido passar com o cabelo próximo, a gente suga o cabelo, segura a criança e não solta. Eu vejo o perigo. Só para você ter ideia, Luciano, existem alguns dados aqui que eu faço questão para que a pessoa que está do outro lado assistir, para ver a importância desse projeto. A Sobrasa é a Associação de Salvamento Aquático, é o órgão máximo desse assunto. E ele nos deu alguns dados. É a segunda causa geral de morte de criança de 1 a 9 anos. É a terceira causa da faixa etária de 10 a 19 anos. E é a quarta comum entre 20 e 29 anos. Só para você ter ideia, no Brasil já morreram 6.494 brasileiros. E Ribeirão Preto não tem uma lei específica sobre esse assunto. Se acontecer alguma coisa no clube ou na residência, ninguém vai se responsabilizar. Não, vai ter suas responsabilidades. Mas, enfim, a fiscalização de Ribeirão Preto não pode punir porque não existe uma lei. Em uma visita a Ribeirão Preto, o casal Renato e Cristiane Cardoso concedeu a entrevista à TV Câmara para falar sobre o trabalho que desenvolve. Eles ministram o curso Casamento Blindado, que visa orientar casais para melhor convivência. Confira. Renato e Cristiane Cardoso vão fazer 21 anos de casados.
e além de ministrarem cursos e palestras sobre relacionamento conjugal, são apresentadores do programa The Love School, a Escola do Amor. Renato é educador familiar e matrimonial, certificado pelo National Marriage Center de Nova York. Cristiane é autora dos best-sellers A Mulher Vê e Melhor do que Comprar Sapatos. A última obra do casal é o famoso livro Casamento Blindado, que está entre os livros de autoajuda mais vendidos do país. No livro, Renato e Cristiane dão orientações práticas para aqueles que reconhecem o valor da vida conjugal e desejam resguardá-la do risco da separação. Ninguém fala de problemas de casamento. Você ouve as pessoas falarem que casamento está falido, mas ninguém fala como resolver um casamento que está falido. Então, o programa, eu atribuo o sucesso do programa justamente na necessidade, que ele chega à necessidade do povão. Nós podemos dizer que o casamento é necessário aprender a fazer uma boa política no lar? Bom, assim como na política, né, as pessoas procuram compreender as outras, tentar comunicar os seus pontos de vista de forma a respeitar os pontos de vista dos outros, isso também é importante no casamento, você saber respeitar o ponto de vista do parceiro, que muitas vezes é diferente do seu. Vocês são casados, são uma só carne, mas duas cabeças diferentes. E muitas vezes os casais não sabem fazer a política, né, a boa política no casamento, querem impor, querem ser ditador e não democrático, né? Então, aí não funciona. Um bom casamento tem que haver a democracia, mas também tem que haver o respeito, como você, na sociedade, tem que respeitar o seu governador, o seu presidente, quer seja do partido que você goste ou não. Às vezes o seu cônjuge vai querer fazer alguma coisa que você não vai concordar, mas para a paz do casamento você terá que sujeitar aquela decisão. Então, isso é importante, sim, no casamento. Quando a pessoa ela se encontra sozinha, só ela está tentando mudar, né? Ela faz de tudo para o casamento, para o relacionamento, e a outra pessoa desistiu completamente. Ela não faz nada. Então fica muito difícil. Chega uma hora que aquela pessoa que está sozinha naquele relacionamento vai ter que desistir, né? Mas muitas vezes o que acontece é que ela inspira a outra a mudar. E quando isso acontece é que o relacionamento começa a brotar de novo. Ao final da entrevista, eles deram dicas de como manter um bom relacionamento. Eu diria para os homens que você tem que ser prático com respeito a problemas de casamento. Eu, por exemplo, passei muitos anos no meu casamento jogando os problemas que a Cristiane trazia para mim, as reclamações, de volta para ela. E não fazia nada a respeito. E o nosso casamento só mudou quando eu tomei as rédeas da situação e resolvi ser prático e dizer, bom, isso aqui não vai embora sozinho. Tempo não vai resolver problema de casamento. Então, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, quando eu decidi ser prático e fazer alguma coisa, foi que os problemas acabaram no casamento. E o homem, normalmente, ele tende a fugir do problema do casamento, ou jogar de volta para a mulher e não fazer nada. Eu acho que esse é um dos principais erros dos homens. E eu diria para as mulheres que elas precisam aprender de vez que a mulher não muda o marido. Então não adianta ficar reclamando, impondo, né, chateando com o jeito dele, querendo mudá-lo, fazê-lo do seu jeito. Sabe aquele pensamento que você teve antes de casar, que você iria mudar ele depois? Não funciona. Não muda, um homem não vai mudar. Ele só muda quando ele quer mudar. E ele pode mudar, sim. Muitos maridos mudam, mas isso quando eles querem. E para eles quererem, a mulher não pode ficar impondo, reclamando e chateando. Então, essa é a minha dica para vocês, mulheres. Vocês estão com um livro novo. Sim, os 120 minutos para blindar o casamento, ele foi inspirado exatamente na dificuldade de muitos homens de querer buscar a solução para o problema do casamento. Às vezes nem reconhece que há um problema. Então, 120 minutos significa você pode tirar 1 minuto do seu dia, todo mundo tem 1 minuto, a pessoa mais ocupada pode tirar 1 minuto do seu dia e ler aqui uma dica que está sintetizada, direto ao ponto, para que você possa aplicar no seu casamento. Renato e Cristiane ministraram o curso Casamento Blindado em Ribeirão Preto para mais de 3.000 pessoas. O vereador pastor Saulo Rodrigues recepcionou o casal. Tanto o Renato como a Cristiane
a palestra deles faz com que as pessoas pensem mais e reflitam mais sobre a vida que elas têm levado em casa, no trabalho, em todos os lugares. Esse é o motivo deles estarem aqui na nossa cidade, fazendo com que as pessoas entendam melhor sobre o que é viver, realmente viver, ter vida. Não é simplesmente chegar num ambiente de trabalho, num ambiente de casa, estressado e começar aquele bate-boca e briga daqui, briga dali, enfim, não vai chegar a lugar algum. Então, o ambiente de trabalho como ambiente de casa tem que ser saudável, igual às palestras que eles têm dado nas cidades que ele tem passado. Então, para o nosso comportamento, tanto aqui na Câmara, como também em casa, em qualquer que for o lugar, aprendendo isso com eles dois, nós vamos ganhar muito com isso. A Câmara começou na última terça-feira o programa de ginástica laboral para os funcionários da casa. Veja só. O programa é desenvolvido desde 2011, com aulas semanais, com exceção dos meses de férias. O programa foi criado pela CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em parceria com o curso de Fisioterapia do Centro Universitário Barão de Mauá. A ginástica laboral ela tem como objetivo trazer para o funcionário mais conforto, alívio de tensão, mudança da rotina. Então, assim, não tem nenhum objetivo de tratamento, né, de reabilitação, mas sim uma questão de prevenção, de melhorar a postura, a conscientização da postura de uma forma geral. Quanto maior o número de vezes por semana que ela estiver acontecendo, melhor vai ser o resultado, mais eficaz. Então, de acordo com as rotinas e as demandas da empresa, é que a gente faz a programação. Geralmente, as empresas contratam serviços de ginástica laboral 2 a 3 vezes por semana, né? Mas não tem uma regra para isso. Existem vários estudos que mostram a melhoria de relacionamentos interpessoais, a melhoria da queixa, né, dos índices de queixas e sintomas relacionados a dores, desconfortos musculoesqueléticos, mas isso tudo depende da quantidade de tempo que consegue ser disponibilizado, do número de vezes que são feitos, e na maioria das vezes os resultados da ginástica laboral eles vêm de forma indireta, não vêm numa relação direta com o aumento de produtividade, mas sim com o bem-estar do funcionário e, consequentemente, ele produz mais. Uma lei de autoria do vereador Paulo Modas exige que os estabelecimentos em Ribeirão Preto reservem vagas destinadas a gestantes. É comum nos depararmos em shopping center, centros comerciais e hipermercados, vagas reservadas a idosos e deficientes. Mas o que passava desapercebido era a necessidade de vagas reservadas a gestantes. Até então, não se notava que gestantes têm tanta dificuldade quanto um idoso e um deficiente. Afinal, ela carrega dentro dela uma nova vida. Basta um tropeço e o sonho de ser mãe pode se tornar pesadelo. Temendo por isso, o vereador Paulo Modas criou um projeto que dispõe sobre a reserva de vagas a gestantes. As pessoas já têm direito à fila de banco, têm direito à cadeira de transporte, por que não, né? Acho que hoje os estacionamentos dos shoppings, desses hipermercados, supermercados, dá muita distância, é longe. Tem que dar essa prioridade, porque eu acho que o transtorno é muito maior se uma mulher dessa numa hora de chuva cai, leva um tombo. Eu acho que a gente vai ter um prejuízo muito maior aí com essa criança e com ela também, né? Esse projeto já virou lei, tá? Ele foi sancionado dia 7/9/2013, ele foi publicado e já foi 90 dias para ser para valer o projeto, e esse projeto já tem um mês que ele está vigorando já. Agora é lei. Você, gestante, tem direito à vaga reservada. Quando tiver para algum lugar, né? Agora tem mais vaga, melhor. Ainda mais final de semana, lotado. Agora é mais fácil. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara já intensificou seus trabalhos neste ano. O presidente, vereador Cícero Gomes da Silva, falou dos projetos da equipe.
O presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, vereador Cícero Gomes da Silva, determinou a distribuição das 170 proposituras entre os 5 membros da comissão para dar andamento aos projetos sem parecer jurídico há mais de 10 anos. Cada um dos membros terá de relatar uma média de 34 proposituras em no máximo 60 dias. A minha pretensão é que os relatores deem parecer no máximo em 30 dias e a gente põe para ir votando conforme vão ficando prontos os projetos. Muitos dos 170 projetos são de autoria de parlamentar de legislaturas passadas. Os vereadores devem buscar informações sobre o andamento dos projetos. Após a emissão dos pareceres, Cícero explicou que distribuirá os projetos em diversas sessões, seguindo alguns critérios. Nós vamos pedir para que cada vereador dê parecer nos 34 projetos que foram distribuídos para ele. São 5 membros e cada membro pegou 134 projetos. Você conhece o programa Interleges? Seu objetivo é promover a transparência e interação do Poder Legislativo com a sociedade. A Câmara de Ribeirão Preto também participa desse programa. O programa Interleges é uma parceria entre o Senado, por meio do Instituto Legislativo Brasileiro, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. É considerado o maior programa de modernização e integração do Legislativo em todo o mundo. Suas ações são dirigidas às câmaras municipais e assembleias legislativas, para a organização dos seus processos, capacitação dos parlamentares e servidores e implantação de tecnologia. Assim, promove maior transparência e interação do Poder Legislativo nas esferas federal, estadual e municipal com a sociedade. Mais de 4.300 câmaras municipais aderiram ao programa, dentre elas a Câmara de Ribeirão Preto. São essas pessoas que dão suporte, né, tanto levam conhecimento do Senado, da Câmara, da esfera federal, do Congresso, para as instâncias estaduais e municipais, fortalecendo, a ideia é fortalecer o papel dessas pessoas, que, principalmente nos municípios, vereadores, que são representantes do Legislativo. Como colaboradores do Interleges, iniciamos as atividades há mais de 6 anos, com a organização, ministrando cursos, palestras e oficinas, e, em contrapartida, já recebemos equipamentos, transferência de tecnologia e boas práticas em TI, mantendo assim uma estreita relação com o Interleges e o Senado Federal. Hoje prestamos ajuda aos amigos do GITEC, assim respondendo dentro das possibilidades aos anseios da comunidade. A comunidade já conta com mais de 800 membros ativos por todo o território nacional. Agora um tema que chama a atenção dos motoristas. A TV Câmara conversou com o superintendente da Transerp, Dr. William Latuf, sobre a atuação dos agentes de trânsito, aqueles chamados marronzinhos, que são alvos de duras críticas. Veja, quem normalmente critica os agentes de trânsito, né, sejam agentes civis, os conhecidos marronzinhos, como os policiais militares, normalmente são aqueles infratores contumazes, aqueles infratores que infringem a legislação de trânsito e também as regras de circulação e que não aceitam ser fiscalizados, autuados e possivelmente multados, né? Os nossos agentes, tanto civis como militares, são muito bem treinados, muito bem capacitados. É lógico, é claro que são seres humanos e estão sujeitos a erros, né? Agora, o agente civil, ele passa realmente por uma reciclagem, por uma capacitação constante. E o que nós precisamos dizer também, que é importante lembrar, é que o agente civil não faz só a fiscalização de trânsito, ele faz também a operação de trânsito, né? Então ele opera em cruzamentos onde o semáforo está desligado, está com falta de energia ou está com defeito, ele opera em interdições, ele opera em eventos, né? Em acidentes envolvendo veículos. Então ele é um prestador de serviço, é mais um prestador de serviço que nós temos nas nossas vias públicas desde 2004 em Ribeirão Preto, a exemplo do que ocorre nas médias e grandes cidades do país. Agora vamos ao momento previdenciário. O Dr. Hilário Bock, advogado especialista em aposentadoria, deu mais 2 dicas fundamentais para a gente durante essa semana. Na terça-feira, ele respondeu aquelas pessoas que acreditam ser necessário solicitar a prestação jurídica de um advogado para obterem sua aposentadoria. Mas será que precisa? Você que está nos assistindo, pense só. A
Aposentadoria é um direito social. Advogado é para resolver problemas quando você não consegue atingir um direito social. Logicamente que, tendo um apoio de um profissional que conhece as leis desde o começo, você pode ter todos os seus direitos protegidos com mais qualidade. Mas, a princípio, você não necessita de um advogado para requerer a sua aposentadoria. Existem várias formas de simular a aposentadoria, várias formas de recuperar tempo de serviço do passado, e existem vários profissionais da área, especialistas em previdência, que não são necessariamente advogados, para poder te orientar sobre uma programação de aposentadoria. Obviamente que você pode encontrar algum obstáculo nesse caminho longo para a aposentadoria, porque esse caminho para a aposentadoria é muito longo, é uma estrada que tem muitos atalhos, muitos obstáculos, e saber o momento certo de pegar um desses atalhos é importante. Então, desde que você necessite do apoio de alguém que esclareça seus direitos com mais qualidade, seria interessante que você procurasse um especialista. Encontrando dificuldades, aí sim um advogado. Na quinta-feira, ele esclareceu alguns pontos sobre um benefício alvo de muitas críticas, o auxílio reclusão. Será que ele é pago a todas as famílias de presidiários? Você que está nos assistindo, pense só. Aposentadoria é um direito social. Advogado é para resolver problemas quando você não consegue atingir um direito social. Logicamente que, tendo um apoio de um profissional que conhece as leis desde o começo, você pode ter todos os seus direitos protegidos com mais qualidade. Mas, a princípio, você não necessita de um advogado para requerer a sua aposentadoria. Existem várias formas de simular a aposentadoria, várias formas de recuperar tempo de serviço do passado, e existem vários profissionais da área, especialistas em previdência, que não são necessariamente advogados, para poder te orientar sobre uma programação de aposentadoria. Obviamente que você pode encontrar algum obstáculo nesse caminho longo para a aposentadoria, porque esse caminho para a aposentadoria é muito longo, é uma estrada que tem muitos atalhos, muitos obstáculos, e saber o momento certo de pegar um desses atalhos é importante. Então, desde que você necessite do apoio de alguém que esclareça seus direitos com mais qualidade, seria interessante que você procurasse um especialista. Encontrando dificuldades, aí sim um advogado. E essa foi a semana do Legislativo Ribeirão Pretano. Continue sempre acompanhando as sessões e o Jornal da Câmara, que acontecem de terça e quinta-feira a partir das 18 horas. Voltamos a nos encontrar no próximo final de semana com o nosso resumo semanal. Até lá!